Bom, boa tarde de novo, na verdade, segunda apresentação. Eu vou falar agora, nesses próximos 30 minutos, sobre uma teoria que a gente tem formulado, um conceito que a gente tem formulado, e, enfim, vamos bater papo aí e ver até que ponto que a gente pode evoluir nesse conceito. Isso surgiu quando, no laboratório, nós começamos a fazer algumas análises, mas principalmente quando eu olho para um indivíduo como esse. Esse é um Ironman, isso é um corredor, um Ironman, fazendo uma desaceleração. Perceba que no momento da desaceleração existe uma força óbvia excêntrica de glúteo máximo, de quadríceps e de panturrilha, e ao mesmo tempo, quando esse atleta ele atinge o pico de flexão do joelho, essa chave muda. E essa atuação excêntrica desses três grupos musculares, extensor de quadril, extensor de joelho e plantiflexor, ele vira a chavinha e essa mesma carga excêntrica de amortecimento, de absorção, ela se torna uma carga de propulsão, uma carga ou uma ação concêntrica. Então é óbvio que esses três grandes grupos musculares, eles são fundamentais, são eles que norteiam a absorção de impacto e, consequentemente, a propulsão na corrida de rua, no salto, enfim, qualquer tipo de atividade que tem corrida. Quando a gente observa um pouquinho, esse é um trabalho muito interessante que eu gosto sempre de citar, um trabalho do Taunton, de 2002, cito bastante, onde eles fizeram um ranqueamento aí de qual as lesões mais comuns na prática da corrida, as lesões por overuse. E quando a gente observa lá, quase 1.600 pessoas avaliadas, 50% dessas lesões na corrida são no joelho. E muitas delas, vocês observam que tem muita relação com o plano frontal, com o plano transversal. Então, uma pessoa que tem um padrão biomecânico de aterrissagem como esse, uma pessoa que tem um desalinhamento mecânico como esse, é óbvio que ele tem uma predisposição enorme para desenvolver problemas de sobrecarga, e muitas dessas lesões estão relacionadas à pobre biomecânica, a excesso de carga em tecidos específicos. O Brian mostrou ontem o tendão do calcâneo e a lesão de isquiotibiais, o quanto ela tem a ver com o plano sagital também. Entretanto, uma recente revisão sistemática, até conduzida por um parceiro, Ale Dias Lopes, ele mostrou na Sports Medicine que, mais importante do que qualquer tipo de alteração biomecânica, o principal fator de risco para você desenvolver uma lesão por sobrecarga é o aumento de volume. É aquele cara que está correndo, faz seus 8, 9 quilômetros 2 vezes por semana, e aí ele entrou numa assessoria, resolveu correr 12, 11, 12, ele aumentou 20% do volume de treino de um mês para o outro. Esse aumento de volume é catastrófico, porque ele é o principal fator de risco para você desenvolver um problema na corrida. Então, daqui a gente já pensa que, se eu receber um atleta que tem que está parado, que está com dor, que está com desconforto, eu já de cara sei que, se eu tirar 20% do volume de treino dele, eu já vou conseguir um bom resultado em termos de prognóstico. E aí nós vamos fazendo todo o trabalho de correção do movimento. Por que isso? De onde vem isso? Isso aqui é um trabalho clássico também de 96, onde essa linha representa a homeostase, essa linha representa o que o seu corpo pode absorver de sobrecarga na corrida. É óbvio que, se você corre abaixo dessa linha, você não está excitando, você não está chegando próximo do teu limite, e o esporte acaba sendo muito mais recreacional. Só que, mais importante é quando você ultrapassa essa linha, quando você vem para cá, nessa zona suprafisiológica. Essa é uma zona que começa a ser perigosa. Eu vou dizer que todos os Ironmans que nós recebemos até hoje lá no Trata, ou todos os atletas de maratona que nós recebemos, eu acho que 70%, 80% deles nos procuram quando faltam 2 ou 3 meses para a prova. Por quê? Porque é no momento onde ele está no pico da planilha, onde ele está lá em cima de treino. Esse é o fator de risco. Ele está aqui, zona suprafisiológica, e se ele chegar aqui em cima é zona de falha estrutural. Aqui o problema pode ser mais grave. Então, você não pode tirar, óbvio, um atleta do treino. Você não pode tirar da atividade, mas é óbvio que você pode controlar esse mecanismo de sobrecarga, pensando no envelope de função. Muitos fatores combinados: estresse repetitivo, aumento de volume, um calçado inadequado. Quantos pacientes que eu estou vendo que tem a pisada pronada e que eles colocam um tênis de pronador
e aí ele desenvolve uma fratura por estresse no metatarso. Está cheio. Ou seja, essa história de tênis de pronador para quem tem pé pronado, isso aí é uma balela, isso é venda de produto. Se você põe um calço, se você põe um tênis que ele tem aquela borda medial mais rígida, para não deixar o pé pronar, quando o cara correr, ele vai forçar a pronação. Essa pronação forçada com uma palmilha, um calço mais rígido medial, um impactando o outro, você vai aumentar a sobrecarga naquela região. E ali desenvolve uma fratura por estresse. Então, calma, calçado também ele pode machucar quando mal prescrito. O terreno do treino e, como é sempre do meu perfil, cair mais nas alterações biomecânicas. Vamos dar uma olhada nesse atleta, maratonista. Observem se ele tem um bom alinhamento biomecânico. Olha o shift lateral que ele faz quando ele pisa com a direita. Ele joga a pelve para a esquerda. Olha que interessante, ele tem uma rotação lateral do lado esquerdo e uma rotação medial. Ele tem uma rotação lateral à esquerda e uma rotação medial. Roda lateral à esquerda, roda medial à direita. Tem um varo de joelho intenso do lado direito, muito norteado pela queda da pelve. É óbvio que ele faz maratona, faz 42 quilômetros, então ele de repente pode fazer isso e não ter dor. Mas é claro que o sistema, a máquina está sendo sobrecarregada. Uma hora ele vai ter problema, ele vai desenvolver um estresse estrutural. Aqui, uma outra ideia também, quando você analisa esses caras durante a corrida, eu gastei aí grande parte desses últimos anos estudando a influência da queda da pelve, do valgo do joelho e da rotação interna, ou seja, plano frontal e plano transversal, nas lesões de joelho. Quando você observa um padrão anormal como esse de corrida, essa rotação interna do fêmur, esse valgo dinâmico, essa queda da pelve. E se eu olhar para a articulação do patelo-femoral, por exemplo, só para dar um exemplo, vamos imaginar uma ressonância magnética aqui agora, real time, uma ressonância magnética em tempo real, funcional. O que vai acontecer se toda vez que ele pisa, tiver uma rotação interna do fêmur? Toda vez que ele pisa, o fêmur aduz, uma adução do fêmur. Qual vai ser a consequência desse alinhamento errado na principal articulação envolvida na corrida, que é a patelo-femoral? Imagina que a cada descida que ele faz, essa rotação interna femoral vai gerar uma perda total da área de contato entre o fêmur e a patela. E aquela área de contato que tinha que ser perfeita, ela agora vai ser depositada totalmente aqui nessa borda lateral, na faceta lateral. Então, essa torção que o trilho faz, o trilho troclear faz embaixo da patela, é o que pode gerar aquelas condromalácias, condropatias e todos os problemas que a gente já bem conhece. Então, eu gastei muitos anos estudando essa relação do plano frontal e do plano transversal. Aqui, mais ou menos uma continuidade. Então, essas alterações, quando eu analiso numa plataforma de força, essas alterações frontais e, consequentemente, transversais, altera toda a cadeia, seja sacroiliaca, lombar, seja quadril, trocanterite, sejam as lesões de menisco, enfim, todo o alinhamento está alterado, pensando sempre no plano. Quando a gente analisa, falando em corrida, que é mais a minha praia hoje, nós temos 3 formas descritas na literatura e 3 formas de você mudar o estilo de corrida de alguém. E quais são elas? Primeira, é a teoria da Irene Davis, que ela estimula todos os seus atletas a correrem descalço. Ou seja, quando você corre descalço, você tende a usar mais o antepé. Ou mesmo que você não corra descalço, ela estimula os atletas a pisarem no antepé. Quando você faz o apoio no antepé e no médio pé, você tira a carga do joelho. Isso é fato. Tem toda uma vida de publicações mostrando essa relação. Se você prescrever isso para o seu atleta, você vai estar dando um tiro certeiro. O problema é, quando você tira aquele apoiador de retropé e pede para ele pisar no antepé, você tira a carga do joelho, mas você joga para a panturrilha. Você tem muito mais hiperatividade de gastrocnêmio sóleo. Então, você tira uma tendinopatia patelar e ganha uma de calcâneo. Pode ser se você não tiver a panturrilha muito forte, muito ativa. Mas é uma teoria totalmente aceita, descrita, e tem toda uma linha, uma vida de publicações. Uma outra teoria de Brian Heiderscheit, que eu respeito muito nessa área e sigo muito,
que está aqui com a gente, vai falar em sequência, ele mostra que se você manipular a passada, se você der um passo mais curto, dá passos mais curtos, teoricamente aumenta a cadência, aumenta o número de passos por minuto. Que isso também, por mais que você fique mais tempo no chão, é uma boa forma de você minimizar a carga, a sobrecarga no joelho. Isso é aceito. Até acho que das 3 técnicas, essa é a mais fácil você reproduzir. Quem corre, tente fazer as 3, eu acho a do meio mais fácil de reprodução. E nós temos a terceira teoria que é aceita, que é a teoria de Chris Powers, onde ele mostra que se você fizer uma corrida com uma leve inclinação anterior de tronco, só que a ideia não é você inclinar o tronco 40 graus, é uma leve inclinação de tronco, você vai jogar o quadril para trás, você aumenta o vetor do glúteo máximo, você vai usar mais quadril e automaticamente você tira a carga do joelho. Essa é uma teoria que um dos problemas que eu tenho clinicamente é gerar dor lombar nos meus clientes, porque por mais que você manipule numa esteira dentro da sua clínica esse tipo de estratégia do quadril ou estratégia do tronco, quando ele vai correr sozinho na rua, se ele exagerar um pouco nessa inclinação anterior, você vai ter a dor lombar. Então, cada uma delas tem um ponto de vista interessante, todas elas são aceitas, validadas, você pode usar, e você vê que 2 delas têm muita... Na verdade, eu acho que as 3 têm uma coisa em comum. A manipulação foi feita no plano sagital. Então, parece que aqui está tendo uma tendência de não só pensar no plano transversal e no plano frontal, começar a pensar também no plano sagital. Foi daí que na minha cabeça começou esse confronto de ideias, né? Quanto a gente tem que pensar no sagital. Um exemplo, quando você faz um apoio no retropé, percebam que você tem um pico de impacto. Você tem esse impacto mais forte. Esse pico de impacto vai ser primeiramente ou inicialmente absorvido pelo joelho. Quando você faz um apoio no médio antepé, você tem muito mais smooth, muito mais lisa essa absorção de impacto. E é óbvio que o joelho não vai sentir tanto. Entretanto, observe a carga, não deu para ver no último, mas a carga que a panturrilha vai receber é muito maior. Tá? Mas também, como disse, é uma estratégia bem aceita. Esses são dados não publicados de Chris, de Powers, onde ele mostra que se você é um cara que corre com o retropé, você tem uma atuação muito grande da panturrilha, quase 60%, 35%, desculpa, quase 60% do joelho, 35% do tornozelo. Então, você usa mais joelho. Quando você corre com o médio ou com o antepé, você tem aí uma carga mais distribuída, mas, comparativamente, você tem mais atuação da panturrilha e menos do joelho. O que eles têm em comum? Quase nada de ativação do quadril. Então, talvez ali é uma peça que eu acho importante você ter um pouco mais de ativação. Brian mostrou ontem que a carga do glúteo máximo ela acontece mais na fase de contato. Quando você faz o contato inicial com o solo, você tem uma hiperatividade do glúteo máximo, que depois você vai começar a utilizar muito mais quadríceps e panturrilha para fazer a propulsão. Tá? Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Vamos tentar usar mais a musculatura do quadril e ver se vale a pena manipular os outros critérios ou não. Olha que interessante, esse aqui talvez o maior corredor de todos os tempos no Brasil, Wanderlei Cordeiro, está aqui a doutora Natália, que fez essa avaliação lá no Instituto Trata Campinas. Ele, Frank Caldeira, tem uma galera boa que a gente avaliou. O que a gente percebe é que ele é um apoiador de médio pé, e ele consegue fazer uma boa inclinação anterior de tronco, e ele usa, na corrida, 45 graus de flexão do quadril e 55 graus de flexão do joelho. Então, ele tem uma boa absorção de impacto, ele tem um bom padrão de absorção de impacto, então ele usa muito músculo para absorver e pouca carga articular. Então, esse é um que ele nasceu para correr. Tanto é que ele nos disse que nunca teve uma lesão que o afastou mais de uma semana do treino. Nasceu para correr. Tá? Então, você vê que o plano sagital começou o plano sagital, e alguma coisa aqui na cabeça, martelando, piscando. Eu falei, preciso ver o que está acontecendo com esse plano sagital. Quando a gente vai para a literatura, aquele meu conceito que vocês já conhecem, de trabalhar muito esse controle proximal do quadril nas lesões do membro inferior, ele já é muito validado, ele já é muito aceito. Tem vários trabalhos do nosso grupo aqui,
para patelo-femoral, enfim, até para tornozelo a gente já tem evidências de que é importante trabalhar o quadril. Então, o complexo posterolateral do quadril, o fortalecimento do quadril nos 3 planos, sagital, frontal e transversal, foi uma coisa que a gente sempre fez e deu muito ênfase, muito mais no plano frontal e transversal do que sagital, reconheço isso. Só que, como eu estou falando que a carga excêntrica da corrida, ela acontece muito em extensor do quadril, extensor do joelho e panturrilha, é óbvio que um atleta ele tem que ser trabalhado no quadríceps. Eu não posso também só negligenciar a importância que esse músculo tem e ficar só malhando o glúteo lá em cima. Pelo contrário, a gente trabalha muito o quadríceps, tanto em cadeia cinética aberta, com eletroestimulação, com isquemia, que é a oclusão parcial vascular. Então, a gente faz sempre nessa angulação de proteção para proteger a patelo-femoral e o quadríceps vindo junto. Mas é interessante que eu preciso trabalhar sempre trabalho sempre numa relação 3:1. Se eu faço naquela sessão 2 exercícios para quadríceps, eu fiz 5, 6 para glúteo, porque normalmente o atleta chega com um glúteo inibido e uma hiperatividade do quadríceps. Se eu começar a trabalhar esses 2 caras juntos, com a mesma intensidade, eu só vou aumentar eu vou aumentar a força dos 2, mas o desbalanço ali, o desequilíbrio vai permanecer. Então, eu trabalho o quadríceps, mas dou um gás sempre maior lá em cima no quadril. E aqui alguns exercícios desse nosso protocolo, que é o trabalho todo do lado esquerdo, meio descoordenado aqui a paciente, né? Aqui um trabalho de glúteo do lado esquerdo e fazendo muita panturrilha do lado direito. Então, eu estou usando já uma integração, extensor de quadril e panturrilha, trabalhar os 3 grandes músculos de uma forma sinérgica. Eu adoro esse exercício que nós bolamos, lá com a ajuda toda a nossa equipe em Genópolis, bolamos isso aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando. Percebam que ela tem muita alavanca em glúteo máximo, ó, muita alavanca de quadríceps para subir, e depois de algumas atividades eu peço também a panturrilha. Trabalho todo o mecanismo propulsor. Ela, claro, dificultei com o step aqui na frente, ela tem o elastos puxando para baixo. Então, ela tem que vencer o elastos, e é muito importante você realizar esse exercício com uma inclinação anterior de tronco, porque você tira a ação do tensor da face lata e enfatiza um pouco mais glúteo máximo, em vez de fazer com o tronco reto. Você vê que eu estou fazendo todo um approach para que ela tenha uma melhor absorção de impacto no plano sagital. Aqui, de novo, aquele atleta de Ironman, fazendo um pouco de educativo de corrida. Percebam que aqui numa fase inicial, eu estou trabalhando o mecanismo propulsor, tá? Quadríceps, panturrilha, aqui pouco panturrilha, né? Muito mais a relação quadríceps glúteo máximo. Eu ainda acho que existe alguma coisa aqui que eu preciso investigar melhor. Qual é a relação ideal de extensor de joelho e extensor de quadril numa pessoa sem dor e num corredor que se lesionou? Qual é essa relação? O que tem de diferente aí que eu possa tentar trabalhar mais? Quando o indivíduo que nos procurou com disfunção, que a gente faz todo esse trabalho dos 3 grandes músculos e a coisa vai evoluindo bem, a gente começa um trabalho de desaceleração, um trabalho um pouco mais dinâmico. Percebam que ele tem que desacelerar, e em vez de fazer uma pancada forte, em vez dele projetar o joelho para frente, ele tem que fazer um soft landing, ele tem que fazer um amortecimento bem suave, utilizando, no caso de apoio, de novo, os 3 grupos musculares, pensando muito no plano sagital, que é o plano mais envolvido na corrida. Powers publicou esse trabalho ano passado, onde olha que interessante, ele pegou um grupo de corredores, botou os caras para fazer uma análise de corrida no laboratório, e ele separou os 15, se eu não me engano, que na verdade mais corriam com o peito estufado, com o tronco ereto, e comparou com os outros 15 que corriam com o tronco mais fletido, sem dor, caras normais, corredores normais. Ele chegou numa relação de 7 a 10 graus, quem corre com o tronco mais anteriorizado tem de 7 a 10 graus de flexão de tronco. E aí ele avaliou no isocinético os 2 grupos. Sabe o que deu? O grupo que tem o tronco ereto na corrida, eles têm um glúteo máximo mais fraco do que o grupo que
corre com o tronco anteriorizado. E quem corre com o tronco mais reto tem uma maior demanda no quadríceps. Então, quem corre peitão estufado tem uma quadríceps dominância, ele usa muito. Então, a gente tem que inverter essa relação de alguma forma durante o nosso tratamento. Não dá para saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Será que ele já tinha uma musculatura proximal mais fraca e, por isso, para compensar, ele joga, faz um sway back? Ele faz um sway back para correr? Ou será que o fato dele correr reto a vida toda foi, com o tempo, inibindo a ação desse músculo? Não dá para saber ainda, mas tem muita coisa para a gente investigar aí. Essa área é uma área que não vai ter fim em termos de estudos. Esse é um trabalho que nós publicamos na JOSPT o ano retrasado, onde nós avaliamos o salto triplo, que nada mais é, a corrida é muito próximo disso. A corrida é uma série de saltos unipodais. E olha que interessante, as pessoas que tinham dor no joelho, quando desaceleram, eles têm mais inclinação de tronco. Quem tem dor no joelho, ele usa a inclinação do tronco para jogar a bunda para trás e tirar a carga do joelho. A inclinação do tronco é uma muleta que o paciente usa para correr sem dor. Então, para amortecer o impacto, ele faz isso porque isso tira a carga do joelho. Se tira a carga, para ele é ótimo, ele tentou fugir da dor. Muito interessante esses achados, entre outras coisas, que nós percebemos em outros planos que não vem ao caso hoje. Eu estou me atendo aqui ao plano sagital. Nós temos toda uma linha de pesquisa, já mostrei esse slide hoje, toda uma linha de pesquisa, e eu queria chamar a atenção o seguinte, em todos esses papers, nós fizemos um trabalho de fortalecimento dos músculos proximais em pessoas que tinham dor no joelho, coluna, joelho, quadril, enfim, só força, só força. Praticamente todos eles saíram assintomáticos. O grupo que trabalhando força, o resultado foi muito significante, tanto para a melhora da dor, quanto melhora da função. Sem eu ter manipulado nada, sem eu pedir para os caras descer escada diferente, sem eu ter pedido para eles correrem diferente, sem pedir para eles entrar e sair do carro diferente. Só fazendo um trabalho de força dentro da clínica, o resultado foi muito bom clinicamente. Não teve alteração externa a isso. Aqui é um exemplo claro. Esse é um atleta pré-tratamento, tá? Ele tem na fase de apoio médio o tronco aí quase que com sway back, quase que com uma extensão. Precisamos aí de algumas sessões para poder trabalhar isso aqui, apesar de ser a mesma bermuda, deu uma bronca no João, fez com o vídeo é diferente, momentos diferentes, mas o cabelo, o topete, né, João? Dá para ver que não é o mesmo. Ele fez com a mesma bermuda, dá a impressão que é a mesma sessão. Mas a intenção foi qual? Depois desse trabalho de força, tá? E esse trabalho sensório-motor, quando a gente põe esse mesmo indivíduo para correr, principalmente quando a gente usa o feedback, e a gente tem essa facilidade lá no Instituto, você vê que na mesma fase de apoio médio, ele já tinha uma maior inclinação anterior de tronco. Automaticamente, ele tem um grau de flexão maior do quadril e do joelho. Ele conseguiu chegar mais próximo dos 30, 40 aqui. Ele teve uma melhor absorção de impacto. Não foi aquele corredor duro, reto. Ele teve amortecimento, e isso é ótimo porque ele é feito com músculo e não com cartilagem, e não com articulação propriamente dita. Esse é um trabalho, na verdade, alguns testes que nós desenvolvemos lá com a ajuda do Paulo Lucarelli, para tentar validar essa nossa teoria, para tentar entender esse mundo do complexo propulsor do membro inferior ou do complexo póstero-lateral. E olha que interessante, quando ele faz o salto, ele vai aterrissar, ele tem uma carga excêntrica de glúteo, quadríceps e panturrilha. Quando fica vermelho, é porque ele tem uma ação. Isso aqui é um paciente real, que a gente fez essa simulação no laboratório usando eletromiógrafo. E a gente percebe que a ativação excêntrica nessa fase inicial é muito intensa, é muita carga excêntrica que esses caras aguentam. E quantos passos você dá numa corrida de 10, 12, 15 quilômetros? São muitos. As estruturas são muito tensionadas e elas são, por overuse, sempre as primeiras que reclamam. Aqui, outro teste, em cima,
Quando a gente observa a relação, ó, pico de flexão do joelho, muda a chavinha. Agora, esses mesmos grupos que desaceleraram excêntrico, eles começam a fazer a propulsão concêntrica. Eles desaceleram, virou a chave quando tiver o pico de flexão, e aí propulsiona. Eu acho até que esse sistema poderia chamar complexo absortor, absorvedor, complexo absorvente do membro inferior, mas, na verdade, o ideal é propulsor, porque por mais que você tenha a carga excêntrica sendo a mais importante, a ideia disso tudo é fazer a propulsão, é correr, é para frente. Por isso que eu acho que complexo propulsor, eu entendo melhor essa teoria. E olha aqui, ó, a ação do quadríceps da panturrilha. Quando ele fica vermelho é porque é excêntrica a ação. Quando fica roxo é porque é concêntrica. Então, ele absorveu a energia para depois fazer o próximo passo, dar o próximo salto lá. Nós temos também aí a facilidade de ter a plataforma de força para fazer algumas atividades, tanto como biofeedback, mas também como propulsão, como avaliação. E observe que essa atleta, essa corredora, ela faz toda o que o João está atendendo, faz toda uma desaceleração, e eu não quero que esse joelho venha muito para frente, eu quero esse padrão em quase que um Z aí, de boa absorção de impacto, para que ela se prepare para o próximo passo. Então, todo esse é o trabalho integrado que a gente faz para fazer essas mudanças, essas pequenas mudanças, e, consequentemente, melhorar a função, melhorar a dor. Gostaria, indo para a parte final, gostaria muito que todos os meus atletas saíssem assim. Isso é o que eu busco sempre, nem sempre consigo, mas isso é o que nós buscamos o tempo todo. Isso é o que eu posso dizer, uma biomecânica perfeita. Eu posso olhar, e eu uso esse vídeo quase toda semana nas palestras, e eu não consigo achar erro. Você vê que ele é um alinhamento em todos os planos, um alinhamento perfeito. Então, alinhamento do carro. O carro está alinhado e balanceado. Tá? Esse é um exercício educativo, de corrida, que vocês podem fazer com os atletas, e que faz justamente isso, absorção, propulsão. Se você acelerar a brincadeira aqui, você pode até chegar a fazer um pliométrico, trabalhando também o cardiovascular. Esse é um trabalho que eu considero, nós publicamos essa semana na Gait Impostor, que é uma revista muito importante da área. Eu acho que é um trabalho, talvez, junto com aquele de 2010, da premiação da JOSPT, do complexo posterolateral, eu acho que é o trabalho mais impactante do nosso grupo, porque nós pegamos mulheres com dor no joelho, trabalho do Lucarelli, Naira, Amir, enfim, está toda a nossa equipe. Nós pegamos mulheres com dor no joelho e distribuímos em 2 grupos. Um grupo foi só o trabalho de fortalecimento, com elástico, fortalecimento de joelho e quadril. No outro grupo, nós fizemos esse mesmo trabalho de fortalecimento, mas nós acrescentamos treino sensório-motor. Na frente do espelho, corrige, não deixa entrar, pus o elástico, o joelho para fora. Nós fizemos controle motor e comparamos os resultados depois. Primeiro resultado, que eu caí para trás quando vi, os 2 grupos melhoraram muito. Muito. Só que não houve diferença entre eles. O trabalho sensório-motor, você tentar ficar corrigindo biomecânica, não adicionou efeito a você pegar o elástico e fazer o trabalho ou no chão ou em cima da maca de força. Isso aqui contraria tudo que a gente estudou até hoje. Inclusive, essa pergunta eu faço várias vezes. Qual é mais importante, sensório motor ou força? Controle motor ou força? Todo mundo responde controle motor, como eu. Esse trabalho mostra que não. Que se você fizer um trabalho de força muscular puro, analítico, exercício analítico, você vai ter o mesmo resultado. E pasmem, por isso que eu acho que esse é o impactante demais. Os 2 grupos zeraram a dor praticamente, melhoraram a função, saíram voando. Não houve alteração cinemática. Quando eu avaliei os caras antes e os caras depois do protocolo de tratamento, não mudou nada. Nem o valgo, nem rotação, fizemos um trabalho com 3D. Não mudou a cinemática. Como que eu ganho força nesses caras, eu zero a dor, eu melhoro a função e não mudou nada, o movimento continua igual.
Qual a explicação que a gente pode ter para isso? Imagina a dificuldade que eu tive para discutir esse trabalho, porque ele contrariou o que eu pensava. Por isso que eu falo, a ciência ela é machuca às vezes. Você tem tanta coisa na cabeça, mas põe no trabalho e vem uma coisa diferente. E é baseado nesse estudo e nessa linha de pesquisa que eu vou continuar nesses próximos anos, que eu proponho aqui uma nova teoria. Como nós já temos as 3 teorias validadas, correr com antepé, aumentar a cadência e usar mais a estratégia do quadril. Se os meus caras aqui não estão mudando a cinemática, por que eu vou me ater em mudar o estilo de corrida? Então, a minha ideia é, não muda nada, corra do jeito que você quiser. Viva do jeito que você quiser. Mas faça um trabalho de fortalecimento do complexo posterolateral. Faça um trabalho CP, pode ser de CPL complexo posterolateral, ou pode ser de CP de complexo propulsor. Faça um trabalho do complexo propulsor e tire 20% do seu volume de treino. Sem mudar, corra do jeito que você quiser. E é em cima disso que a gente vai dedicar os próximos anos para tentar validar essa teoria. Mas os primeiros resultados já estão mostrando um efeito favorável. Agradeço aí a presença de todos e valeu. Obrigado.